Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Outmarketing. Temos uma convidada mais do que especial, já vou chamar ela para se apresentar aqui também, mas antes disso, me chamo Leonardo Estiva, eu sou coordenador de marketing aqui da Outmarketing. A Outmarketing, para quem não conhece, é uma empresa de marketing focada em empresas de tecnologia, então há mais de 10 anos, inclusive completando 10 anos esse mês de atuação aqui no Brasil. Atendendo somente empresas de tecnologia, e convido vocês a conhecerem um pouquinho. Vou pedir para a Júlia e já agradecer a ela também pela condução do webinar aqui também, que fica nos bastidores, compartilhar o link com a gente aqui no chat, para vocês conhecerem um pouquinho mais, tanto da Outmarketing quanto da WiseWork, já introduzindo um pouquinho do tema de hoje, e agradecer desde já a Dani Aguiar por topar participar com a gente. O tema de hoje é os desafios da liderança no mundo híbrido. Então, entendendo os novos papéis, né, da liderança e principalmente a adaptação das empresas de sucesso nesse novo modelo, né? Antes de começar o bate-papo, vou convidar a Dani e novamente agradecer a participação, Dani, e convidar você para se apresentar para o pessoal também, para a gente já iniciar esse bate-papo. Legal. Alegria estar aqui, viu? Eu confesso para vocês que todas as vezes que eu me desafio a falar no formato remoto, eu, de certa forma, estou tocando nesse tema do híbrido, né? Eu sinto o maior de todos os desafios, que é a conexão legítima com as pessoas que estão do lado de lá, né? Então, do lado de cá, a gente não vê quem tá interagindo, mas a gente sabe que tem uma repercussão intensa, porque tudo que a gente faz no digital ecoa de uma forma muito poderosa. Então, eu já me sinto desafiada, é uma alegria estar perto de vocês. A Outmarketing tem algumas questões muito especiais, e uma delas a gente vai falar aqui como uma das grandes soluções para esses tempos híbridos, que é justamente um olhar especial para as lideranças. Então, é muito confortável para mim falar desse tema com vocês, isso é muito bacana. Eu sou a Dani Aguiar, eu tenho 40 anos e estou no mercado de consultoria há mais ou menos 12 anos, mas tem mais de 20 que eu desenvolvo pessoas, eu comecei bem novinha, e pude acompanhar as mudanças do século passado para esse século e como que a gente tem, de fato, uma necessidade muito veemente de inovar as formas como nós lidamos com pessoas e com os líderes. A minha empresa, o WiseWork Brasil, ela tem 3 grandes focos de atuação, e um deles, talvez o mais consistente, o que a gente mais atua, é justamente a formação das lideranças. Então, o que eu posso dizer é que nós vamos ter aqui uma hora, pouco menos que isso, né, uma hora de bate-papo baseado no que nós, como empresa, como organização, pesquisamos, mas também de uma vivência muito próxima do cenário desse mundo híbrido hoje, com os nossos clientes, com as empresas com quem nós atuamos, e grande parte delas são de TI. Então, acho que a gente tem uma boa interface, tanto no que tange ao desafio do líder em si, quanto ao que é muito específico do cenário do mundo tech, que de fato deixa a gente, inclusive, com a responsabilidade de inovar para trazer as outras organizações junto. Então, uma alegria estar aqui, além de uma grande entusiasta desse tema. Tenho uma banda de rock, adoro falar dela, dentifrício, acho até que isso é uma questão de inovação desses tempos, sabe, Léo? Porque há 5 anos atrás eu não poderia dizer isso num ambiente profissional, eu teria que guardar essa informação. Então, mais uma questão poderosa para a gente trazer para a nossa conversa é justamente como que os nossos mundos ficam totalmente mesclados, interconectados, e como que às vezes isso é muito positivo, mas é também um desafio para as lideranças, né? Entender que o colaborador, que o nosso time, que o squad que a gente trabalha tem diversas facetas e vai trazer essas facetas para o ambiente do trabalho, a sua identidade vai estar ali dentro, então isso também é um desafio para todos nós. Acho que é isso. Então, que nós tenhamos um bom trabalho juntos, e fiquem à vontade, né, para perguntar, tanto agora quanto depois. Estou à disposição de vocês para a gente continuar as conversas. Boa, Dani. Obrigado pela apresentação. Tem bastante gente interagindo com a gente aqui. Então, pessoal, como a Dani reforçou ali, fiquem à vontade de enviar perguntas aqui no chat. A gente vai interagindo com vocês também. E acho que a primeira pergunta, Dani, acho que parte muito dessa mudança do cenário, né? A gente trabalhava ali, grande parte das empresas, se não a maioria, presencialmente, e aí tinha muito esse contato presencial do líder com o liderado,
e veio essa pandemia, então, acho que há uns 3 anos, se eu não me engano, um pouquinho mais, ou em média ali uns 3 anos, que a gente está nesse modelo, e acredito que seja o primeiro impacto ali que os líderes acabaram sentindo ali de mudar primeiro para o home office, e hoje muitas empresas se adaptando tanto ao modelo híbrido ou permanecendo ali no home office. E o que você vê dessa mudança do cenário do que era antes para o que é agora? O que você acha que foi a principal mudança ali? Talvez as principais, né? Primeiro ponto é que, se nós estamos falando aqui com empresas essencialmente de tecnologia, que é o nosso foco principal, é, são empresas que já vinham, de certa forma, na vanguarda de experiências e já vinham conduzindo as organizações para novos modelos de atividade de trabalho. Então, a agilidade, que parece uma palavra comum em tantos setores, nasce de demandas tecnológicas, bem especificamente falando, né? Então, a gente tinha um pré-pandemia que era naturalmente diverso. Nós tínhamos algumas iniciativas muito poderosas ali para aumentar a colaboração dos times, para conectar mais as pessoas, para reduzir algumas despesas muito críticas das organizações, especialmente nesse mundo global, então evitar que as pessoas viajassem tanto, trabalhar de forma mais remota. Já existiam algumas experiências nesse sentido, mas nós éramos muito travados, especialmente em termos de legislação, ainda somos. Então, não vencemos totalmente o desafio de saber como é que uma empresa pode ou não pode, com todas as suas regras e riscos, colocar pessoas trabalhando em anywhere office, trabalhar de qualquer lugar. Mas já existiam algumas experiências pontuais no mundo pré-pandemia. O que a pandemia fez, e isso é muito crítico, muito forte para a gente, foi deixar claro que não tinha muita certeza. Então, nós víamos talvez de paradigmas anteriores em que as formas de trabalhar eram muito estabilizadas, os processos ainda eram, apesar de tantos estudos pós-Taylorismo, a gente ainda tinha uma mentalidade, uma forma de pensar e de lidar com o trabalho muito rígida. E a pandemia obrigou a gente a quebrar essas certezas, e muitas coisas que funcionavam deixaram de funcionar. Então, a gente não está falando só de modelo de trabalho, né, de flexibilidade em si, ou de flexibilidade nos formatos, mas esse momento da humanidade exigiu muita flexibilidade de cada um de nós. Então, quem foram, de uma forma muito geral, as empresas que mais sobreviveram a esse período de pandemia, além daquelas que se beneficiaram economicamente mesmo, né? Aquelas empresas que tinham algum nicho, que se favoreceram da pandemia, como laboratórios. Assim. Tirando esse aspecto, quem foi que conseguiu passar com mais saúde pelo processo da pandemia em si? De uma forma muito geral, aquelas empresas que exercitaram escuta e flexibilidade. Então, ficou muito claro, e eu vivi isso muito intensamente, eu tinha uma carteira intensa de clientes presenciais, um monte de projetos ativos, e, de repente, com o primeiro lockdown, a gente foi obrigado a rever contratos, rever formas de atuação, e as empresas estavam em polvorosa. Pensa que a minha maior interface eram com as áreas de pessoas e com a área comercial, naquele momento, né? A gente está falando ali de início de 2020. Então, o que eu vi foi uma explosão de dúvidas. As pessoas não sabiam o que fazer, elas sabiam que tinham que fechar as portas. E aí, de novo, aquilo que funcionava também deixa de funcionar. Então, quem foi que conseguiu se adaptar? Quem escutou? Quem escutou o mercado, quem escutou o colaborador? Parece uma coisa óbvia, mas se eu tenho 1.000 colaboradores, eu preciso gerenciar 1.000 escutas. E como é que eu faço isso se isso não existia? Então, de fato, essa questão da escuta e da flexibilidade passou a ser fundamental, e uma coisa muito crítica que foi, de fato, tirar pessoas da pauta da área de RH clássica, e pessoas, de fato, virou o grande tema nas organizações, nas reuniões de diretoria, nas reuniões de presidência. Então, eu vejo que a grande transição desse momento que nós fomos obrigados a passar foi quebrar esses paradigmas. E isso foi impactando a nossa maneira de fazer. Então, aquelas empresas que já tinham alguma iniciativa de colocar mais tecnologia nos processos muito operacionais, aquelas empresas que já vinham exercitando novos formatos de trabalho, aquelas empresas que já vinham treinando os líderes para que eles assumissem a gestão de pessoas e não a área de RH tradicional, essas empresas tiveram mais facilidade de se adaptar. E quanto mais rígidas elas foram, mais elas sofreram. E aí a gente começou a perceber que, durante a pandemia, várias pesquisas rolaram, pesquisas que tentaram entender o que funciona melhor para você, o que funciona melhor para o outro. E começou uma corrida enorme. Se a gente pesquisar LinkedIn, as agências de consultoria, grandes agências de pesquisa e marketing, a gente vai ver uma série de pesquisas, algumas falando coisas até contraditórias, né?
porque tinha gente naquele processo, eu estou falando ali de meados de 2020, final de 2020, tinha gente que estava vibrando pelo trabalho remoto, achando aquilo uma maravilha, tinha gente que estava sofrendo horrores, e as empresas tendo que bancar a adaptação das casas, né, e lidar com o filho que entra na reunião, tudo isso que a gente brincou tanto, né, fizemos tantos memes nessa época, das falhas nas câmeras, até que depois de 1 ano e meio, isso ficou comum para todos nós. Tão comum que hoje não é assustador uma criança entrar no meio de um webinar como esse, né, e talvez chorar na frente de todo mundo, como já aconteceu comigo. Eu estava entrevistando uma profissional e o filho dela começou a ter uma crise de choro, a gente escutou essa crise e ela pediu licença. E ela saiu do webinar e a gente continuou conversando. Então, eu vi que 2020, 2021 foram anos tanto de adaptar, quanto de tentar entender o que era padrão. A gente ficou numa ânsia por padrões, né? Como é que eu posso aproveitar a experiência daquela empresa, daquele setor? E aí, quanto mais rápido os profissionais, os líderes aprendiam que não era replicar padrão, era escutar efetivamente, quanto mais rápido eles aprenderam isso, mais eles se adaptaram. Porque, de fato, chegou num nível de especificidade do negócio, de como adaptar o meu negócio à realidade do remoto naquela época, que não cabia simplesmente fazer Ctrl+C, Ctrl+V, que era uma coisa que nós fazíamos muito nos modelos antigos, né? O líder quer fazer benchmarking, ele quer ir lá e aprender. E aí a gente entra em 2021, depois de quase 1 ano, né, de experiência, desde março até o final do ano, ali, aquele tanto de experiência, aquele vulcão de coisas. Quando chega 2021, as pessoas estão mais propensas para o híbrido, já viveram as dores e os amores do remoto. O líder do lado de lá aceitou que ele não tem controle de certas coisas, em grande medida. Ele começou a perceber que aquele modelo de supervisão, por exemplo, é um modelo que ficava muito difícil de atuar. Então, se antes eu estava sentado do lado de um profissional, mesmo que fosse de tecnologia, né, alguns setores de tecnologia tinham os desenvolvedores ali em salas em que eles podiam produzir juntos, criar juntos. Então, 2021 foi um ano em que a gente tomou uma consciência muito clara de que aquilo que funcionava não funciona, isso a gente já sabia, mas principalmente, como é que eu faço, então, para juntar aquela pessoa que está tão distante agora e que optou pelo isolamento? Nós tivemos pessoas, seres humanos, que ficaram realmente muito, muito preocupados com o cenário da pandemia e se isolaram. Então, como é que eu faço para atender o meu colaborador que está no meio do mato, porque é lá que ele se sente seguro, ou está protegendo os parentes que são mais idosos, ou tem alguma comorbidade, eu tenho que respeitar isso, mas ele está lá no meio do mato, a internet está falhando, e com aquele colaborador que está do lado da empresa. E aí, as pesquisas continuaram acontecendo nessa tentativa de estabelecer padrão, a gente copiar alguma coisa, mas continuava muito solto para todo mundo. O que realmente funciona? Até hoje, se a gente olhar para as pesquisas, pessoal, a gente vai ver que você vai ter um grupo de setores e profissionais que preferem o remoto. Aquele grupo que, de fato, fala, eu sinto falta do presencial, a gente precisa estar junto, eu quero presencial, e a turma que defende, percebe o valor do híbrido. Isso não é uma conformidade, isso não é um padrão, mas existe uma tendência cada vez maior de a gente querer beber nas duas fontes, porque é muito difícil para o colaborador que aprendeu a ficar em casa simplesmente voltar para o ambiente, para a rotina de trabalho. Ele tem mais perdas do que ganho na visão da maior parte dos setores. Então, a gente foi migrando aí no meio da pandemia de 2020 para 2021 em adaptações muito especiais, muito específicas de cada negócio. Cada um foi descobrindo a sua maneira de se adaptar a isso tudo, né? Então, não tem hoje, se você perguntar para mim qual que é o formato mais adequado, eu não tenho uma resposta, né? Essa resposta precisa ser construída com a empresa, com os colaboradores. A gente vai ter que lidar com esse desconhecido, com as inquietações. Até porque essas inquietações variam de setor para setor. O que as pessoas começaram a questionar? Eu estou estável? Eu estou mais produtivo, menos produtivo? Eu pertenço mesmo a esse grupo? Eu estou gerenciando bem meu tempo? Eu consigo dividir minha vida pessoal com o trabalho? Eu estou me sentindo sozinho demais? Essas inquietações, elas foram aumentando de intensidade, foram aumentando a tal ponto que, de fato, em alguns casos, foi necessário criar programas inteiros para gerenciar as emoções das pessoas, imagina. Emoção agora é pauta mesmo em empresas de TI, onde de uma forma muito, muito rasa, havia uma avaliação de que os profissionais eram sempre mais frios, mais fechados, um perfil extremamente analítico, menos propensos à interação. Então, legal, a agilidade que já acontecia muito antes da pandemia, já vinha quebrando esse paradigma. Não, o profissional de tecnologia também precisa
interagir, ele precisa construir soluções de forma coletiva. Na pandemia isso ficou evidente. Mas na prática, para o líder, como é que eu gerencio isso? E como é que eu faço esses perfis todos trabalharem juntos, se aquele modelo, aquele ambiente não existe mais? Então, de novo, quem saiu à frente conseguiu fazer protótipo, quem saiu testou sem dó. Eu gosto muito dessa expressão, testou, quebrou a cabeça, queimou cartucho, realmente exercitou a ótica dos protótipos, né? Ficou menos rígido. Quem se saiu bem nesse processo aprendeu muito. Então, escutou, 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 e com isso evoluiu aos poucos, foi se adaptando aos poucos, muitas vezes com muita dor e com muitas perdas de recursos, tendo que ser, inclusive, flexível nesse sentido. E flexibilizou, porque olhou de forma ampla, mas sem perder esse olhar para o que era de cada um. Então, eu tenho uma empresa de tecnologia, mas ela atua no Brasil e na América Latina. Então, o que vai acontecer na América Latina não é o que vai acontecer no Brasil. E talvez o que aconteça no interior de Minas Gerais seja completamente diferente do que vai acontecer na grande São Paulo. Então, talvez uma política, antigamente eu criava uma política única para pessoas e para cuidar de gente, para ser produtivo, não vai rolar. Não vai rolar porque, de fato, quem está lá no interior do Mato Grosso vai ter desafios completamente diferentes de quem está no sul do Brasil e assim por diante. Então, eu precisei também, além desses protótipos, desse aprendizado, olhar de forma muito específica, sabe? Descer meu olho para o indivíduo. Gente, e como isso é difícil para as lideranças, né? E aí, até para a gente ampliar um pouco o círculo de conversa, verificar se há alguma pergunta, se você quer investigar algum ponto mais específico, Léo, tem uma coisa crítica que eu queria trazer como provocação, né? Com todo respeito à área de tecnologia, que hoje encabeça a maior parte dos meus clientes, eu tenho muito respeito por essa área, mas mesmo com todo esse cenário, mesmo sendo a área de tecnologia aquela que trouxe agilidade para as empresas, né, que dividiu isso com as empresas, eu ainda senti em muitas delas, especialmente as de médio porte, sabe aquela ótica da casa de ferreiro e espeto de pau? Então, eu sou uma empresa de tecnologia, eu desenvolvo tecnologia, eu crio soluções para os meus clientes, eu já tenho uma cultura centrada no cliente, às vezes, e quando a gente ia para dentro de casa e olhava a casinha dessas empresas, a gente não tinha tecnologia acontecendo, os trabalhos eram essencialmente, sabe, pouco automatizados, muito focados no que aquela pessoa sabia fazer, se essa pessoa saísse, virava um caos. Então, é muito curioso, né? E é uma provocação mesmo. Como que, de uma forma geral, especialmente nas médias empresas de tecnologia, nós tivemos muita inovação, muita criação de novas soluções para o mercado, muitos produtos, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos também muita dificuldade de criar soluções dentro de casa, tecnológicas. Então, acho que esse é um cenário geralzão. E eu compartilho um pouco desse pensamento também, Dani, porque como a gente lida bastante justamente com as empresas de tecnologia, acabava nos questionando, né? Por que, se você que tem o recurso, tem a tecnologia de fato a seu favor, não usufrui disso e torna isso de fato produtivo e positivo ali daquele cenário, né? As empresas de tecnologia, acho que de fato, vendo de fora, é que deveriam estar na frente nesse cenário, como você comentou. E aí, Dani, aproveitando esse gancho, como você também comentou que boa parte das empresas que você trabalha é do nicho de tecnologia, é do segmento ali de TI, principalmente, nesse processo de adaptação dessa mudança, né, do cenário antes da pandemia e pós, qual foi o modelo de liderança que você percebe que melhor se adaptou a essa mudança toda que você trouxe? Teve algum padrão ali de liderança que a gente seguia antes e que facilitou essa mudança para esse modelo que a gente tem hoje, em grande parte É uma das boa empresas? pergunta, Léo. Uma boa pergunta. Estou aqui pensando que tem algumas coisas, né? Uma é assim, que teorias muito antigas voltaram à tona e foram revisitadas. Mas se eu for pensar em modelos, né? De repente os líderes e as lideranças de uma forma geral começaram a se preocupar com neurociência, por exemplo. Eu vou falar aqui de blocos de novos conteúdos que passaram a fazer parte do repertório dos líderes com muita força, porque eu preciso entender como é que a pessoa pensa, preciso entender como é que meu colaborador age, que emoções são essas que estão impactando no ambiente de trabalho. Eu estou sendo bombardeado por aplicativos que falam de saúde, de segurança psicológica, de uma série de soluções que são para o colaborador. Mas se eu, como líder, não souber entender e gerenciar a emoção dele, ou se eu não conseguir compreender como é que existe essa interface entre a vida pessoal dele e o trabalho, coisas do gênero,
eu não vou conseguir avaliar essa tecnologia, eu não vou conseguir resolver esse problema de chão de fábrica que a gente estava falando, que é a operação, né? Eu cheguei a olhar para algumas empresas de tecnologia nos flows dos processos e, assim, empresas muito estruturadas de mercado, com quase 80% das suas operações manuais ainda. Então, veja, o que funcionou, né? Atendendo sua pergunta, assim, quais foram os modelos que funcionaram? Todos aqueles que se basearam, de alguma forma, em quebrar as óticas rígidas. E aí, pensando em liderança, né? A gente vai ter lá os modelos de liderança situacional voltando à tona, porque era um tema que estava meio esquecidinho ali no pré-pandemia, eles voltaram à tona com muita força, mas a liderança situacional sozinha não dá conta, porque eu preciso mesclar ela com uma leitura mais estruturada de perfil comportamental. Então, a gente começou a revisitar a necessidade do líder de mergulhar nessa história de perfil comportamental para entender como é que o colaborador age, como é que ele é. Os líderes foram imersivos também, né? E aí a gente vinha nos últimos 20 anos praticando muitas atividades com os líderes de imersão emocional, de disrupção, de criação de modelos disruptivos. Na pandemia, isso desdobrou para os colaboradores, isso foi muito legal, tá? Pensando aqui agora no lugar de consultora que atende empresas, né? 2010, na década de 2010, de uma forma geral, de 2010 até 2020, as empresas de consultoria, as boas empresas de consultoria do Brasil, elas viveram, em grande parte, de desenvolver o líder. E uma parte enorme dos investimentos de pessoas era só para o topo da organização, que ficava fechado em imersões de 3, 4, 5 dias, em ambientes requintados e desafios super elaborados. Aí o que acontece com a pandemia? Isso tem tudo a ver com os modelos de sucesso. A gente pega essas iniciativas que antes ficavam só lá no topo da organização, no board mesmo, e desce para o nível tático. Porque começa a ficar cada vez mais evidente que se eu não desenvolver o time do meio, que é o time gerencial, eu não mantenho a cultura. E olha que coisa louca, né? Porque se eu sou Outmarketing, se eu sou Wisework ou qualquer outra empresa, independente de onde meu colaborador esteja, o jeitão, Outmarketing, Wisework e outra empresa precisa prevalecer. Como é que eu sustento isso no híbrido? Então, ficou muito claro que as empresas de sucesso começaram a descer esse investimento com mais força. Sempre houve, né? Investir nos gerentes, investir na base. Só que agora, esses programas mais intensos de formação desceram para os gerentes também. Eles ficaram mais sucintos aqui em cima, até porque eles eram muito caros, e eles foram cascateados. E isso faz com que o colaborador lá da ponta receba mais insumo desse treinamento, que é mais comportamental. Então, essa ênfase também foi muito forte. E aí a gente tem algumas outras iniciativas. Eu pensar, por exemplo, em empresas que não têm nada a ver com tech, tá? Mas que, como estão muito próximas da gente, porque são clientes ou parceiros, a gente conhece bem. O Hospital Albert Einstein, por exemplo. E durante a pandemia foi referência tanto na criação dos modelos, né, dos protocolos para o Brasil inteiro, quanto em sucesso de gestão de pessoas mesmo. Quando a gente foi investigar, nós estávamos aqui na consultoria em parceria com outra empresa, a gente estava no meio de um projeto gigantesco que envolvia mais de 2.000 colaboradores, na véspera do primeiro lockdown. Então, se não me falha a memória, acho que foi 17 de março, a gente estava entregando a última aula de uma primeira turma, de mais de 2.000 pessoas, e no dia seguinte as cidades fecharam, São Paulo fechou. Então, eu estou trazendo Einstein porque eles são realmente referência em várias coisas. E uma das coisas que eles mais disseram, que foi ponto de sucesso, foi justamente assim, primeiro, a diretoria de pessoas assumiu que nenhum modelo mais ia funcionar sem escuta direta. Aí eles começaram a criar canais, imagina, a estrutura Albert Einstein, a gente está falando de milhares de colaboradores, né? Uma estrutura muito densa, que envolve escolas, hospitais, asilo, é muito complexo. Mas eles criaram um canal direto com cada colaborador. Isso não existia antes, naquela forma, precisou ser criado. Então, eu fico imaginando, né, que você tem toda uma máquina operacional hospitalar no coração do problema da pandemia, que é a saúde, criando uma série de novas soluções para que cada colaborador pudesse ser escutado. E essa necessidade específica de cada um pudesse ser rapidamente processada e respondida. Claro que existem coisas que as pessoas, na relação direta com o Colab, poderiam decidir, mas várias outras tinham que subir para o board. Então, você imagina que tem uma máquina de tecnologia e inovação para ouvir o Colab,
para processar esse dado em tempo hábil, rápido, real, que as coisas estão acontecendo agora, compartilhar isso com a organização inteira, chegar lá em cima no topo da decisão, que muitas vezes envolve investimento, e devolver para o Colab como uma resposta, porque não adianta eu ouvir se eu não der resposta. Então, eu estou dando exemplo aqui de como que toda a força que eu crio para gerar novos produtos para fora, para o cliente, precisa ir para dentro também. Eu preciso olhar para essa necessidade com velocidade. E aí, cara pálida, não dá para fazer isso só de escuta, não. Tem tecnologia, né? Inclusive, algumas surgiram para o mercado. Então, eu dei o exemplo do Einstein. Aí vamos pegar, por exemplo, a PepsiCo, né? Que quando a gente fala do Fábio, que é o vice-presidente de pessoas, ele criou um acróstico lá dentro que virou mantra na PepsiCo, isso mais recente, não tão no início da pandemia, que representa muito esse modelo de liderança que funciona. O acróstico hoje da PepsiCo, vou tentar me recordar: colaboração, conexão, criação e celebração. Não nessa ordem, são esses 4. Então, pensa que a empresa como um todo, na máquina PepsiCo que a gente tem, você tem um vice-presidente dizendo para o mundo assim, aqui a gente está conseguindo avançar porque a gente entendeu que nós temos que dar foco para a colaboração. Vem ferramenta, pensa o tanto que isso impacta em ferramenta, né? Como é que eu faço aquele cara que estava acostumado a levantar da cadeira e tirar dúvida com o colega do lado, colaborar com o outro? Eu vou ter que criar outras estratégias colaborativas. Isso não é nem um pouco óbvio. Até hoje, nós estamos aqui no mês de setembro de 2022, é um dos maiores desafios que eu vejo. Então, tem uma solução, um problema que está sendo criado no negócio, tem uma dor no cliente, tem uma dor no produto, tem uma dor. Eu tenho que resolver essa dor. As áreas têm visões diferentes daquele problema, e muitas vezes o problema chega só em uma. Como é que eu junto essas diferentes formas de pensar para criar uma solução em tempo real? Ok, a gente tem testado isso nas squads, a gente tem testado isso, os agilistas estão nos ensinando a fazer isso. Mas na prática do dia a dia, não adianta isso ficar só na área de TI, que é o que acontece às vezes com a agilidade, né? Ela está restrita à unidade de negócio do TI da empresa, ao setor de TI, ao núcleo de TI, ao núcleo de desenvolvimento, ao núcleo de inovação, mas o problema às vezes parte de pessoas, parte de marketing, parte de operações. Então, eu vejo que quando a PepsiCo divulga esse acróstico, ela está dizendo assim, se eu não focar nas maneiras de colaborar, eu quebro. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que o colaborar nem é só dentro de casa, é colaborar entre áreas também, que é um ponto crítico das empresas de TI hoje. Na criação, né, como é que a gente desenvolve novas soluções? Aí a colaboração está junto. A conexão entre as pessoas, como é que eu mantenho conexão e cultura, né? E conexão é cultura, como é que eu me mantenho vinculado ao que a empresa acha que é certo, aos valores que ela tem, e como que a gente continua celebrando. Lembro de desafios bobos, por exemplo, 2022, eu estava atendendo, 2021, ano passado, eu estava atendendo um cliente, e aí era muito importante para eles vencer um ciclo de desempenho. Eles tinham acabado de fazer um grande trabalho de desempenho dos colaboradores, aí ia haver premiação, e a premiação era robusta, as pessoas esperavam por isso todo ano, não tinha como não fazer. O modelo ainda estava nas fases abre e fecha, muita gente trabalhando ainda remotamente, os eventos eram sempre presenciais, e aí começaram aquelas ideias, né? Vamos mandar um kit para o colaborador, para a pessoa receber em casa, um kit happy hour, para ele ligar online e tal. Ok, mas de repente eles tiveram que lidar com a seguinte situação. Eles estavam mandando kits happy hour, porque ia ter bebida alcoólica, para pessoas que tinham alcoólatras na família. E aí essa empresa teve que lidar com um desafio enorme depois, porque o fato do kit ter chegado na casa daquele colaborador gerou um problema sistêmico, porque a pessoa que era alcoólatra estava sem beber, acessou essa bebida, bebeu, o colaborador era uma pessoa crítica que ia ser premiada, mas ele estava lidando com uma pessoa alcoolizada em casa, e olha a complexidade, né? Então, como é que eu celebro? Parece uma coisa boba, mas os meus rituais que marcam quem eu sou como empresa já não poderiam e não podem mais ser os mesmos. Respondendo sua pergunta, e tentando sistematizar, eu trouxe 2 exemplos, um outro bacana da Natura, né, que mantém até hoje uma equipe multidisciplinar ativa, né, grupos de trabalho que ficam pesquisando as novas formas de trabalho. Então, isso não acabou, né? A Natura, como empresa, se posiciona como uma marca que vai continuar pesquisando. Então, pensando nesses itens, eu acho assim, quais foram as iniciativas de sucesso?
Aquelas que não ficarem enrijecidas, ponto. Aquelas que se adaptam, continuam se adaptando, ponto. Aquelas que são específicas e resgatam os valores da organização e da cultura, sabe? Aquelas que, de fato, estão centradas em pessoas e não nos produtos que a gente tem. Quem é esse indivíduo? Quem é esse ser humano? Aquelas que investem nos líderes, porque são eles que conduzem essa bagaça inteira. De forma bem genérica, eu acho que esses são os grandes pontos assim de sucesso das empresas que passaram bem por esse período. Tem sido uma grande aula desde já, Dani. E aí você trouxe isso muito forte, né, do desenvolvimento dos líderes. E aí eu vou puxar uma pergunta que o pessoal mandou aqui no Q&A, que é justamente nisso, que eu acho que, principalmente, não sei se pós-pandemia, pelo menos eu tenho percebido, muitos líderes jovens também, me incluo nisso também, mas eu vejo que cada vez mais tem ganhado espaço no mercado, e aí passa pela parte de desenvolvimento. Então, como que as empresas desenvolvem esses líderes nesse formato híbrido? Como que as empresas podem se adaptar para trazer esse desenvolvimento para esses líderes também, para, obviamente, chegar no colaborador ali da empresa? Eu acho linda a sua pergunta. Como consultora, como pessoa que é especialista em desenvolvimento humano, uma coisa eu posso dizer para vocês, sem medo de ser feliz, e talvez seja um grande consenso entre desenvolvedores de pessoas. Nada substitui o presencial. Isso é um fato. Mas é um fato com o qual a gente tem que lidar e a gente precisa contextualizar, né? Um monte de coisas não vão acontecer no presencial mais, ponto. Mas quando a gente fala do desenvolvimento do líder para a colaboração, eu passo por temas sensíveis, como a construção de laços, como a construção de conexões. A gente chamava isso de team building. Como é que eu construo um time, né? Como é que eu faço a construção de um time e crio esses laços? Eu tenho possibilidades no digital? Eu tenho. A gente hoje tem a gamificação como uma solução poderosíssima. A gente usa ela muito aqui na Wise. Temos um grande parceiro estratégico que entrega soluções de gamificação. Então, a gente começa a responder essa pergunta do desenvolvimento do líder por meio de novas tecnologias também. Elas precisam chegar na área de desenvolvimento. A gente tem metodologias que misturam o presencial com o online. Elas são híbridas por natureza. E hoje a gente consegue, por exemplo, montar uma série de desafios, de pequenas atividades, de escapes, de hackathons, que misturam esses dois formatos, esses dois perfis, isso é importante. Então, os modelos de desenvolvimento de líderes precisam considerar isso, mas isso é caro, ainda é caro. Veja, fazer um desenvolvimento tecnológico no modelo híbrido é mais caro, talvez tão caro quanto presencial. Barato é fazer o que a maioria das empresas fazem desde 2020, focar em webinar, focar em reunião online. Esse é o modelo mais acessível. Ele é bom, ele às vezes não é suficiente, mas ele é bom. Então, o que eu vejo no desenvolvimento do líder hoje para ele dar conta desse modelo híbrido é ele viver o híbrido. Ele precisa vivenciar esse híbrido de alguma forma. Vocês na Outmarketing, por exemplo, no processo que fazem com a gente, muitas vezes estão em formato híbrido. A gente tem um grupo presencial e um grupo online. E isso para um treinamento é um desafio, porque a ferramenta que eu vou usar no online não vai funcionar no presencial. E a conversa com o grupo que está junto e o que eles podem fazer juntos é diferente do que cada um vai fazer sozinho na sua máquina. Então, eu vejo que uma iniciativa poderosa é a gente vivenciar os modelos híbridos no próprio flow de desenvolvimento dos líderes, entendem? Então, a gente colocar o líder para viver isso. Aí, um ponto crítico, tá, gente? Uma coisa é fazer desenvolvimento mais aberto. Quando você tem um mapeamento de competências mais estruturado, ou seja, eu sei exatamente quais são os gaps dos meus líderes. Olha que poderoso isso que eu vou dizer. Quando a empresa já está muito sólida na área de pessoas, ela já tem uma área de pessoas muito estruturada, ela responde prontamente. Os meus líderes têm as deficiências A, B, C e D. E mais. O líder 1 e 2 tem mais deficiência aqui e aqui. O líder 3 e 4, mais aqui. Então, eu consigo categorizar essas dificuldades. Quando eu faço isso, eu ganho mais poder nas ações de desenvolvimento. Mas isso é um processo. Uma empresa que está numa curva de crescimento muito inicial, ela não tem isso pronto ainda. Ela está desenvolvendo. Então, a gente vai ter processos mais amplos de desenvolvimento que ajudam as pessoas a se posicionar, a entender cenários, a revisitar paradigma, metodologias, e a gente vai ter essas ações mais específicas e direcionadas, quando esses mapeamentos já aconteceram. Então, vejam que importância tem a área de pessoas nos negócios, né? Para dizer claramente, é aqui, aqui, aqui,
que nós temos dificuldade. Os bons modelos de desenvolvimento de líderes hoje, eles têm essa pegada genérica, que vão absorver o que é geral para todo mundo, o que é necessário para aquele mercado, para aquele setor, e cada vez mais eles vão ficando específicos para se ajustarem à necessidade daquele liderado. Isso é um fato. Outro ponto importante para a gente trazer é que no trabalho da liderança, do desenvolvimento do líder, nós vamos ter que ensiná-los a serem os grandes promotores da cultura. Então, no mundo híbrido, ele vai ter que experimentar ferramentas híbridas, foi o ponto que a gente falou, ele precisa vivenciar o híbrido como líder para ele conseguir cascatear isso para baixo. Então, ele tem que colaborar com os pares dele de forma híbrida, ele precisa interagir com o líder e com os próprios liderados de forma híbrida, ele precisa ser cada vez mais específico nos seus gaps de competência e assumir uma parte da responsabilidade do próprio desenvolvimento, ele não pode parar de estudar. E um ponto muito crítico aqui desse flow é que ele, como líder que está se desenvolvendo, ele vai precisar, de muitas maneiras, mudar e perceber como é que cada modelo que ele criou talvez não funcione mais. Talvez aquele modelo que ele estava atuando do lado da equipe dele funciona, a gente prototipou, eu estou aqui no meu desenvolvimento, mas legal, agora não funciona mais. Como é que eu divido isso com os meus pares? Então, o processo de formação não pode ficar só no desenvolvimento antigo, naquele formato de T&D, de treinamento e desenvolvimento. Eu preciso criar estratégias para que esse cara, de fato, colabore, sabe? Então, não pode ser só treinamento, precisa ser prática. Assim como agilidade. Eu acho que a maneira, como eu estou falando com a área de TI, a maneira de traduzir isso é o desenvolvimento do líder não pode ser só uma caixinha de RH. Ele precisa ser com uma agilidade, baseado em valores e cultura, numa forma de ser e pensar, sabe? E aí, de fato, isso vai sendo cascateado com mais força para o negócio. Fez sentido o que eu falei? Total, Dani. E tem bastante gente engajando aqui, inclusive tem um ponto bem interessante que trouxeram agora, que foi o Paulo, e ele concorda contigo, né? Ele trouxe aqui no chat, e ele fala de uma citação que Nizam Guanães, pronunciei provavelmente errado, Dani, mas fala que quando acaba uma reunião no Zoom, nós ficamos felizes por sermos produtivos, só que, no entanto, perdemos o bate-papo e o cafezinho com os colegas, o que faz que, de fato, o desenvolvimento aconteça. Então, aí ele comenta abaixo que as pessoas vão desaprender a se relacionar e fazer network ali profissional se ficarem apenas no home office. Isso é uma preocupação que acho que muitos líderes acabam tendo, porque, de fato, a gente vê que como é que a gente mede a produtividade hoje? Eu já vi algumas pessoas citarem que se sentem produtivas por estarem muito tempo, por exemplo, num Zoom, numa reunião online ali, sendo que, de fato, é uma pessoa que é líder, então, de fato, ela deveria, de fato, dedicar mais tempo em relação a isso, só que isso causa nela uma sensação de improdutividade. O que E você fora que acha é uma até do reunião atrás da pensamento? outra, né, Léo? A gente sai de uma Exato, você reunião para não outra. para. Essa conversa que o Paulo trouxe é muito importante. Eu sou mineira, né? Então eu sei o valor que tem um bom cafezinho e como um bom dedo de prosa traz elementos de tomada de decisão que estão além de uma reunião formal. Tem vários aspectos nessa história. Um deles é esse, né? Existem interações que são insubstituíveis e, de fato, a gente precisa pensar, se é insubstituível o contato humano, o que eu coloco no lugar do cafezinho? Né? Que conversas informais... Será que existem estudos nesse processo que estão mostrando que, primeiro, eu preciso melhorar a qualidade das reuniões, então, elas precisam ser reuniões em que as pessoas saibam exatamente o que estão fazendo ali e saiam com produtos claros. Então, tem que melhorar a qualidade da reunião, tem tecnologia, tem formato para isso, não dá tempo da gente falar agora. E, ao mesmo tempo, eu preciso criar canais de comunicação mais informais. Porque nós chegamos num ponto em que toda a comunicação entre as pessoas é formal. Toda ela é formal. Ela é reunião. E, ao mesmo tempo que eu não posso tirar tempo da reunião o tempo inteiro para a gente falar, oi, como é que você está, Léo? E aí tem 50 pessoas, vamos diminuir, tem 20 pessoas na reunião. Se a gente for fazer uma rodada ali de uma metodologia bem clássica, né? Vamos fazer um check-in, como é que todo mundo está? Vou passar por 20 pessoas, foi 10 minutos. Nossa, 10 minutos é tempo demais. Então, é importante que a empresa crie, nos modelos híbridos, maneiras dessas interações também serem informais, como seria no negócio.
eu tenho minha rotina presencial, mas eu passava pela mesa de um colega, dando exemplo, né, e falava um bom dia, como é que você está? Eu percebia que aquela pessoa não estava bem naquele dia, eu tomava uma decisão como líder. Eu sou um CEO, eu zanzava pela empresa e sentia que estava um clima pesado ali na área de projetos, chamava o diretor de projetos, ou tem alguma coisa acontecendo, a gente via isso. Isso não acontece. Então, a gente precisa criar tanto a melhoria desses momentos formais, menos reunião para aquilo que é mais importante, quanto manter alguma rotina informal para que as pessoas simplesmente estejam lá. Tem formato pronto para isso? Não, mas tem algumas iniciativas que a gente já viu que funcionam. Esse é um ponto. Outra questão importante é resolver o problema da tecnologia das operações. Uma parte da sobrecarga das pessoas, da baixa produtividade no híbrido, é porque elas sentem que estão trabalhando mais. E esse trabalho a mais é tanto pelo excesso de reuniões que a gente já falou, quanto porque ela não tem uma boa operação. Ela faz muita coisa de forma manual e tem muito pouca automatização de processo, isso sobrecarrega as pessoas e tira energia delas para coisas que são mais importantes. Esse é um outro ponto. Na questão da produtividade, a gente tem muito da própria liderança. Então, da mesma forma que eu preciso de tecnologia para organizar a operação do meu time, eu preciso de tecnologia para deixar de ser um supervisor chato pelinha. Porque antes era aceitável no mundo do trabalho que eu ficasse te microgerenciando e acompanhando cada passo seu. Hoje isso é insustentável, por várias razões, inclusive porque algumas das pessoas com quem eu trabalho estão na China agora, estão na Índia, estão no Peru, com a cultura super diferente, onde se cobra propina por cada esquina. É uma realidade de um cliente que passou para a gente. Mas, enfim, então eu preciso criar também uma tecnologia que gerencie o trabalho remoto e híbrido de uma outra maneira, sobre outros valores. Aí, Léo, eu preciso confiar em você. Porque se eu não te microgerenciar, já era difícil não te microgerenciar com você do meu lado, eu te vigiando. Você não está do meu lado, eu não estou te vigiando o tempo todo. Então, o que eu vou ter que criar no lugar para confiar em você e para que o seu trabalho seja entregue? Olha como é que isso mexe com a organização. Eu vou ter que falar de técnica de gestão, vou ter que falar de controle de resultado, vou ter que falar de acordo de metas, a gente vai ter que recombinar e fazer novos modelos de acordo de objetivos entregues. Então, não tem uma mudança para resolver esse problema, gente. Eu não sei se isso deixa vocês mais calmos ou mais ansiosos. Não tem uma resposta. Existe uma série de iniciativas que passam pela gestão de pessoas, pela melhoria dos processos, pela revisão dos nossos valores e cultura organizacional, pela tecnologia que eu uso para sustentar isso tudo. Então, olha também que mar de oportunidades, né? Da gente conseguir fazer isso bem. E aí, de novo, não tirem os cafezinhos, mudem o formato, faz um cafezinho virtual, a gente não vai sentir o cheirinho ainda do café do outro, mas a gente precisa, lembra de um dos Cs lá, né, da PepsiCo, a gente precisa manter as celebrações e as conexões de alguma forma. Muito bom, Dani. Tem até já vou para a gente começar o fechamento aqui, mas tem uma pergunta interessante do Juliano, e ele fala justamente disso, né, de não perder o cafezinho, e ele cita de uma forma como, ele cita que ele leu recentemente que jovens de 20 a 30 anos ali, que estão iniciando a carreira, e no longo prazo pode ter um prejuízo profissional muito grande por não ter, de fato, o olho no olho. E acho que é isso que você trouxe muito claro, que é não perder o cafezinho, não deixar de ter essa rotina de fato, aproximação com as outras pessoas, que de fato é importante. E aí, Dani, acho que até para a gente já ir para o fechamento e depois puxar as outras perguntas, seguindo a linha do que você trouxe até agora, na sua percepção, o que você percebe de forma prática ali, que os líderes, o que a gente, como líder, precisa para ser melhor, digamos assim? O que você vê ali num futuro como os principais pontos de melhoria que os líderes precisam ter para que sejam melhores líderes, que levem de uma forma mais efetiva a cultura e os valores para todos da empresa, que traz muito forte, como algumas dúvidas aqui que surgiram, que é como manter o time engajado. Como que você vê isso do futuro mesmo? Qual que você acha que é o líder que seria destaque ali nas organizações, principalmente focando um pouquinho ali em tecnologia, Dani? Olha, de novo, não tem uma única resposta, né? Mas se eu for pegar partes disso, eu acho que o primeiro ponto
a gente, de fato, o líder dá conta de promover agilidade para todos, independente do seu nível de liderança, tá? Se ele é um CEO, ele precisa olhar para a empresa, se ele é um líder de área, ele vai olhar para a área, mas a gente precisa, no primeiro ponto, garantir que a mentalidade ágil ela seja cascateada por todo o negócio, para que todo mundo consiga se mobilizar com mais eficácia por esse processo. Então, essa é uma primeira dica poderosa. Se isso não acontece no seu negócio ainda, observa que pode ser uma grande alavancagem de resultados nesse momento híbrido que a gente vive, né? Uma outra coisa importante, ela é mais difícil de ser entendida por líderes mais novatos, mas quem está vivendo tomada de decisão sabe como que nós estamos sendo influenciados por novos stakeholders, por novas partes interessadas no negócio. Então, por exemplo, as decisões que o governo toma hoje determinam o quanto que a gente tem flexibilidade para movimentar nosso colaborador ou não. E aí não adianta eu fazer mapeamento das expectativas do meu colaborador se eu estiver desalocado com a legislação, com as tomadas de decisão. Da mesma forma, as comunidades, as famílias interferem no meu negócio mais do que antes. Sempre interferiram, mas hoje isso é muito evidente. Então, pensa que qualquer iniciativa que você faz na vida de alguém que está no modelo híbrido impacta diretamente na vida emocional e familiar dele. Então, eu não posso desconsiderar a família de cada tomada de decisão que eu tenho que envolve pessoas. Uma outra coisa importante, né? A gente validar e repensar, o líder precisa repensar as relações de trabalho. Então, eu tenho CLT e eu tenho PJ. Isso é uma confusão nas empresas, porque os desenvolvedores, por história, já eram PJs, né? Com mais frequência. A gente tinha área de marketing, né? Que é a de vocês, Léo, que já vinham com profissionais acostumados a trabalhar como freelancers e se posicionavam como pessoas jurídicas diante dos negócios. Mas, de uma forma geral, é uma confusão na tratativa desses dois grupos. Então, você tem uma série de iniciativas que é só para o CLT, uma série de iniciativas que não alcançam os PJs, mas, na prática, os benefícios são diferentes, os salários são diferentes, mas eu cobro do mesmo jeito, eu espero a mesma relação. Então, isso está muito denso, muito nebuloso, e a gente precisa repensar essa conexão entre CLTs e PJs, especialmente no mercado de tecnologia, assim como a gente tem que rever as iniciativas que eu faço presencial, para o online e para o híbrido. Então, eu vou fazer um treinamento, e ele vai estar no formato híbrido, tem gente em casa, tem gente online, eu preciso direcionar minha atenção para os dois formatos. Eu não posso abrir uma tela e tratar todo mundo do mesmo jeito. É outra preocupação constante, né? São essas novas relações de trabalho. Uma outra coisa importante é a colaboração como valor, mas de verdade. Então, o colaborar não pode ser uma palavra, ele precisa ser um método, um meio de trabalho, um mecanismo para tomada de decisão. Porque, diferente disso, o retrabalho é gigantesco. Estamos vivendo isso com outro cliente nesse momento, né? Minha consultoria estava atuando especificamente no RH dessa empresa, a gente estava construindo e propondo, na verdade, nós propusemos uma solução tecnológica para a automatização dos processos de pessoas. Quando isso chegou no board, o board percebeu que tinha que envolver, e foi até uma sugestão nossa, outras áreas, o DP, a área de negócios que fazia recrutamento externo, e uma série de outras áreas, mas aí o projeto que ia ser desse tamanho e atender uma necessidade de pessoas ficou desse tamanhão. Então, como é que a gente colabora, mas toma decisões também que são curtas? Se isso é um valor, eu não posso tomar essa decisão sozinha. Isso precisa ser compartilhado em tempo ágil, né? De forma ágil. Ágil aqui como velocidade mesmo, não como método. E tem uma colaboração entre empresas. Vocês todos que estão me ouvindo provavelmente vão compartilhar do desespero que é manter, reter, engajar com colaboradores de TI, né? Especialmente desenvolvedores, que são altamente disputados. E uma grande preocupação, Léo, é porque, eu vou usar uma expressão pesada, a gente prostituiu esse mercado e a culpa é das empresas também. A culpa não, parte da responsabilidade das empresas. Porque nós estamos disputando profissionais com baixa qualificação e pagando para eles como se eles tivessem uma qualificação muito elevada. Numa competição que, além de não ser saudável para esse mercado, ela está produzindo cada vez mais profissionais menos qualificados. Então, eu realmente acredito que uma nova fase precisa surgir e grandes líderes influenciadores precisam nascer para criar mais colaboração nesse fluxo que envolve, inclusive, a contratação de novos profissionais. Um outro ponto importante é a gente transferir tudo que a gente sabe sobre a experiência do usuário, sobre o sucesso do cliente, todo esse aprendizado que nasce do marketing, do TI, dessas interfaces, né, de entrega de solução de serviços, a gente precisa transpor isso para o colaborador.
Então, falar de employee experience, né, falar de experiência do colaborador, precisa ser tão recorrente para o líder quanto falar de sucesso do cliente, quanto falar de experiência do usuário. Essas coisas precisam estar muito conectadas. Eu tenho que olhar para a minha equipe, escutem isso com o coração, eu preciso olhar para o meu time com o mesmo respeito, com o mesmo valor que eu olho para o meu cliente hoje. Ele precisa ser um cliente para mim também, nessa mentalidade. Outro ponto, né? Tecnologia, os dados, a inovação, eles precisam estar também a favor de pessoas. Eu falei, não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. Então, eu tenho que criar uma solução para dentro de casa que transcenda, eu chamo isso de transcendência dos subsistemas de RH. Aquilo que parecia que só a área de RH estudava, precisa ser cascateado. Eu tenho que trazer solução para todo mundo. E tem que resolver as minhas operações. Né? Minha operação tem que estar resolvida. Não dá para a gente dormir sossegado quando a gente não automatizou, não cuidou da tecnologia dentro de casa. Esse é um ponto muito forte. Acho que tem uma questão mais aberta aqui, que é a de liderança sistêmica, que é a gente conseguir olhar para o todo, o líder tem que conseguir olhar para o cenário, olhar para tudo, mas dar atenção individual às coisas pequenas, às partes, e ao mesmo tempo ele ser simples nisso, né? Que aí eu já chamo de simplicidade sistêmica. É quando você consegue olhar o todo. Então, eu estou vendo os movimentos do mercado, isso e aquilo, mas eu consigo atuar em cada uma das partes. Amadurecer essa rotatividade do TI, tem a ver com o que eu falei lá em cima de colaboração. Então, o que é amadurecer a rotatividade? Eu tomar cuidado em colaborar de forma devida e criar conexões com outras empresas de TI, para a gente parar com essas contratações absurdas que estão acontecendo, que prejudicam o colaborador e o setor. A gente cuidar do déficit de talentos, isso implica também na relação com o governo, entender como é que a gente ajuda as comunidades a desenvolverem novos talentos para o futuro, criar novas soluções para os talentos. Para quase acabar, tem uma questão do líder desenvolver maturidade no seu time. O time híbrido precisa ser maduro, então ele tem que ter autonomia. Né? Se eu depender de relações muito supervisionadas, a gente vai ter pouca evolução. Uma gestão direcionada para a cultura, que significa a gente não perder de vista que, no fim do dia, tudo parte da cultura da organização, mas tudo volta para a cultura, tudo que eu fizer vai impactar na cultura organizacional. Então, a gente precisa olhar para a cultura de uma forma muito séria, muito madura, tem que se formar, tem que se qualificar para isso. E a gente saber, como líder, que nós precisamos ser íntegros e flexíveis ao mesmo tempo. Então, eu tenho integridade dos valores, eu tenho integridade do negócio, eu sou inteiro, eu não sou só emoção, não sou só cabeça, íntegro é ser inteiro, mas além de ser íntegro, eu preciso ser específico, porque talvez o valor do Léo seja diferente do que a gente está divulgando aqui agora, como é que eu faço essa conexão? Tudo isso, gente, permeado por muito aprendizado. Então, se eu pudesse sintetizar para fechar, né, tudo que eu falei, se você falasse, Dani, fala uma palavra que vai determinar o líder do futuro, é o cara que vai dar conta do tempo híbrido, que vai abrir 2023 com sucesso e fechar 2023 com sucesso. É o cara que aprende. Bom, se esse cara mantiver uma mentalidade de aprendizado, eu sei que a gente falou muita coisa aqui, né? Dá para ir quebrando esse webinar em vários pedacinhos, mas se a gente pegar esse cara e trazer nele a essência do aprender, você não sabe de nada, cara pálida, você está aprendendo ainda, observa, porque o que vale ontem não vale hoje. Essa é a palavra que vai nortear o grande líder do momento híbrido, o cara que aprende, que se dispõe a aceitar que ele está em pleno processo e que nada que funcionava até aqui pode necessariamente funcionar amanhã. Eu vou precisar me manter aberto e em escuta atenta com o meu colaborador. Que aula, Dani. Como você disse, acho que se a gente pegar vários trechos do webinar aqui, teremos grandes aprendizados. Notei bastante coisa. Vou separar como insights para o pessoal. E aí, uma última pergunta, Dani, que eu acho que, para a gente fechar mesmo agora e partir para as considerações finais, eu acho que passa muito, a gente falou muito sobre criar conexões, manter engajado, o líder estar aberto a, de fato, aprender cada vez mais, a questão do uso da tecnologia, mas tem também o lado do colaborador, partir um pouco dele também a questão de engajar com a empresa e também se mostrar produtivo, de modo geral, parte parte muito do colaborador também. Mas visto do lado do líder, como que a gente, acho que para a gente fechar, que é uma das perguntas que fizeram aqui até antes do webinar, como manter a equipe engajada e, mais do que isso, produtiva?
Porque a gente sabe que, como você disse ali, tem pessoas que estão na China, por exemplo. A gente trabalha no formato híbrido e tem pessoas que estão longe. A gente não quer microgerenciar, mas também quer garantir que aquela pessoa entregue, atinja suas metas e, de fato, seja produtiva. Como que a gente pode conciliar isso do engajamento, mais produtividade para a gente trazer isso para as equipes de modo geral? Olha, nós vamos ter que estudar a motivação humana. O olhar de manter o aprendizado permanece, porque, de novo, isso muda muito, e os times variam muito. Então, quando eu quero, por exemplo, engajar por recompensa, que é uma coisa antiga, né? Eu vou pagar para a pessoa mais, para ela performar mais, por exemplo. Nós já sabemos, por prática, por pesquisa, que isso não resolve, que as únicas classes de trabalho que realmente só performam mais quando você paga mais são aquelas de trabalho muito operacional e muito direto, de contratações mais curtas, mas, de uma forma geral, eu preciso entender o que significa motivação humana. Então, para mim, a saída hoje, e está cada vez mais claro, é o líder entender, ele precisa ser um especialista em people, ele precisa ser um especialista em pessoas, porque o engajamento do colaborador, hoje ele está agrupado numa caixinha que a gente chama de EVP, Employee Value Proposition, que é a proposição de valor que eu faço para o meu colaborador. Ela nunca é a mesma. Eu posso ter, por exemplo, vamos supor que eu seja uma diretora de comercial e marketing. Isso são duas áreas que às vezes estão juntas. O que eu faço para motivar o meu time de marketing pode não funcionar para o meu time de vendas. E o que eu faço para ambos pode não fazer sentido nenhum para o time de operações. Então, os mapeamentos que eu falei de perfil, de necessidades, de desejos, de intenções, de aflições, precisam, de alguma forma, ser feitos de forma mais automatizada, mais categorizados, o máximo possível, viu? A visão sistêmica, né? Eu olhar para o todo, mas eu preciso olhar para as partes, porque eu só vou saber como motivar o Léo para ele ser mais produtivo quando eu olhar para a necessidade do Léo. Talvez eu consiga juntar o Léo com todo mundo do setor dele, mas talvez uma pessoa do setor tenha necessidades ainda mais específicas. Por isso a tecnologia é tão crítica. Eu conseguir olhar para esse todo e atuar especificamente onde está a dor da motivação daquele grupo. Um grupo pode estar desmotivado por um motivo que não tem nada a ver com o outro. Eu posso estar desmotivado, por exemplo, porque eu tenho meu senso de justiça está abalado e eu estou achando que o Léo está sendo beneficiado. E aí eu vou me desmotivar, vou parar de produzir. Se meu líder está preparado para entender esse comportamento e atuar sobre ele, a motivação para esse colaborador é uma rodada de feedback, de apoio, que vai resolver o problema dele. Eu não precisei fazer um grande investimento, eu só precisei de um líder preparado, um especialista em pessoa. Agora, pode chegar um ponto em que a área inteira percebe que ela está sendo, por exemplo, paga de uma forma equivocada. Os salários daquela área estão defasados com relação ao mercado. Eu preciso criar como fator motivacional a base da pirâmide de Maslow, fornecer o basicão para eles. Preciso ajustar o salário dessa turma. Então, Léo, não tem uma resposta pronta também. Existe um para-casa gigantesco para a turma que está nos assistindo, que ou já é líder ou quer ser líder de qualquer nível, que é saber que nós não temos uma única iniciativa para produtividade e para motivação humana. Nós vamos ter que entender de gente. E se você hoje não se sente preparado para isso, é só buscar qualificação. A boa notícia é que tem muita coisa legal disponível. Já foi bem mais difícil antes, né? E a gente pode fazer bons benchmarks. Eu nem sempre preciso pagar ou fazer cursos para aprender. Muitas vezes, me conectar com profissionais que são referência já é um bom caminho para eu aprender algumas iniciativas. Mas não dá para a gente tentar padronizar demais esses formatos de engajamento sob o risco de jogar muito recurso fora, né, e ter pouco resultado. Acho que esse é o grande olhar. Aprender, pessoal. Aprender, 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 aprender. Acho que essa palavra vai ficar marcada, Dani. Vamos usar até nas comunicações aqui como as considerações finais, que de fato o aprendizado constante é o que prevalece ali do grande aprendizado que a gente teve nessa aula aqui. Isso, se eu pudesse só, Léo, falar uma frase, ao invés de keep Claro. walking, né, que a gente usava muito antigamente, ainda usa hoje, para se remeter a uma marca muito conhecida no mercado de bebidas, a gente pode manter talvez o keep learning, né, mantenha o aprendizado, né, lifelong learning, aprender para o resto da vida. Esses são os temas mais discutidos hoje dentro das esferas de liderança. Boa, Dani. Agradeço novamente sua participação, agradeço a todos que participaram e ficaram com a gente até o final. Vou deixar aqui o contato da Dani, tem o QR Code,
compartilharam aqui no chat também o LinkedIn, então fiquem à vontade de conectar com ela. Deixaram também o meu LinkedIn, caso tenha algumas dúvidas. Esse foi um tema, pessoal, novamente, que foi sugerido dentre os webinars que a gente estava fazendo, então acredito que todos têm o meu e-mail ali também. Caso tenham sugestões de novos temas de webinars, fiquem à vontade de trazer para a gente também. Escaneie o QR Code para conhecer um pouquinho mais da Outmarketing e também da Wisework. E, Dani, novamente, agradeço a participação. Fica essa frase na tela ali também, que na hora que eu estava vendo o site ali, eu levei bastante em consideração, gostei bastante, que enquanto não abandonarmos a ideia de que pessoas são recursos, não alcançaremos todo o potencial do trabalho humano. Fica uma outra frase ali de impacto, Dani, e caso tenha alguma consideração final, esse é o momento. Eu tenho. Além de uma alegria enorme de dividir isso tudo com vocês, fiquem à vontade para perguntar depois, tanto no LinkedIn, mas nos canais que vocês vão usar para divulgar o material, porque eu acho que essa conversa tem que continuar, né? Nosso flow não pode parar. Contem comigo e que TI continue sendo um exemplo para tantas outras áreas e empresas para a gente continuar os fluxos de inovação. Nós contamos com a área de TI fortemente para isso. Obrigado novamente, Dani. Obrigado, pessoal, e até a próxima.